caros, momento da palavra ou de reflexão que vou procurar nesse horário próximo do meio-dia, sempre trazer alguma mensagem para vocês da parte de Deus. Que Deus os abençoe nesse dia que foi feito por Ele, para você adorar a Ele, para você agradecer e para você desfrutar da bênção que é a vida. Meus caros, eu quero ler um versículo bíblico, depois eu vou fazer uma outra meditação também, muito interessante, à luz da palavra do Senhor, e não de acordo aí com algumas religiões ditas cristãs. Nesse primeiro momento eu quero ler, portanto, um versículo de ânimo que vai servir para nós que somos cristãos, né, aplicar no dia a dia o que serve. Aos Filipenses, capítulo 8, não existe, capítulo 4, versículo 8. Até de alguns pode ser conhecido esse versículo. Vamos à leitura que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, grife bem, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Veja bem, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, com virtude e com louvor. 8 itens aí para nós pensarmos. 8 formas, 8 coisas, melhor dizendo, para nós pensarmos a respeito de tudo, para nós termos uma sanidade mental e principalmente espiritual. É necessário nós pensar naquilo que é verdadeiro, não pensar naquilo que é falso, não procurar sim a verdade que nos liberta, que é Jesus, que é a palavra. O que é honesto? A palavra do Senhor é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é retidão. A justiça do Senhor se faz pela palavra. Então, quem examina, medita na palavra do Senhor, ele acaba pensando naquilo que é justo, que é honesto, melhor dizendo, aquilo que tem honestidade. Não é como muitos vão dizer, não basta ser honesto, tem que aparentar ser honesto, que a mulher de César dizem e fala, é um ditado. Mas aqui no Evangelho é de fato pensar no que é honesto, é procurar ser honesto, íntegro. Uma pessoa que é sincera, não é hipócrita, não é mentirosa, não é falsa. Uma pessoa, pelo fato de ela ser sincera, ela pensa na sinceridade. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios que o amor, ele não suspeita mal. Quem tem um amor, pensa no que é sincero, no que é honesto. Falando de justo, Jesus é o santo justo, é a justiça. Então, pensamos de acordo, julgamos de acordo a justiça de Deus, e não de acordo com nossos pensamentos, com nossos preconceitos. Do mesmo modo que é puro. Paulo fala a Tito dizendo que tudo é puro para aqueles que são puros e tudo é impuro para aqueles que são impuros. Então, portanto, é necessário nós pensarmos na pureza. É claro que não devemos ser ingênuos. No entanto, pensar nas coisas boas, sabendo que para toda regra há uma exceção, que pode acontecer alguma coisa que não é boa, que é impura. No entanto, deve-se ter como princípio, em primeiro lugar, exatamente o que é puro, o que é amável, que tem amor, que é de boa fama, boa reputação, se há virtude, se de fato é uma boa
E se há louvor, você pode ser louvado. Então, meus caros, se nós queremos ter uma vida um pouco mais melhor, pensamos nas coisas positivas. E as coisas positivas são essas que nós acabamos de ler. O verdadeiro, o honesto, o justo, o puro, o amável, de boa fama, a virtude, o de louvor. Porque se a gente pensar só naquilo que é ruim, naquilo que é mentiroso, naquilo que é injusto, ou acharmos que as pessoas assim são falsas, são mentirosas, são injustas, não são boas, etc, etc, a gente não vive. Se nós temos o preconceito exacerbado em excesso para o lado errado. Então você diz assim, eu não confio naquela pessoa porque na Bíblia está escrito, maldito o homem que confia no homem. Ok, existe essa máxima. No entanto, não é para você tratar todos como se fosse todos assim. Você generalizar. E isso não é um pensamento de um cristão. Porque aí você acaba pensando que até aqueles que dizem ser cristão, ou que são cristão, que você vê, olha, tem que ficar um pé atrás, não posso confiar. Nós temos que ser equilibrados nesse sentido, para nós não termos aflições, apoquentações no cotidiano. Isso serve no trabalho, isso serve na família, isso serve na sociedade em que nós estamos inseridos. Né? Vamos pensar do lado positivo. Claro, com cautela, sabendo que pode vir algo negativo. E se assim pensarmos positivamente, até o algo negativamente vai passar incólume, não vai nos atingir, não vai nos atrapalhar. E para isso é necessário ter o escudo da fé, que ele rechaça esses dados inflamáveis do inimigo, que coloca a semente da dúvida, a semente da contenda, a semente do será, certamente não morrerás, como a serpente falou para Eva. Então tomemos muito cuidado, porque o inimigo quer que nós estejamos emocionalmente combalidos, enfraquecidos. E isso não é de Deus, porque a guerra que nós temos não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes potestades do inimigo. Muitas das vezes muitos pensam que o problema é a pessoa. Não é a pessoa, é o inimigo que está usando a pessoa. Ou é o inimigo que está trabalhando na sua mente para pensar mal da pessoa. E aí você não busca o diálogo, você não busca a conversa, continua a dissensão. Se não houver o ceder, vai continuar a contenda. Você vai continuar colocando macho, lenha na fogueira. Então essa é a palavra para refletirmos acerca de sermos cristãos de fato. Se é que somos cristãos de fato, nós temos um pensamento diferente. Nós pensamos de acordo com o pensamento de Cristo, porque nós temos a mente dele. E se já ressuscitamos com ele, nós pensamos nas coisas lá do alto. As coisas do lado alto são mais sublimes e são superiormente, infinitamente superiores às coisas aqui da terra. Aí você diz, meu Deus, nada dá certo, aquele fulano lá fez mal para mim, aquele ciclano. Isso é o inimigo trabalhando na sua mente. Eu não vou conseguir um emprego, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo, porque o fulano não gosta de mim, porque o fulano falou mal de mim, porque isso, porque... Você está dando ouvido ao maligno, que está usando seus adeptos. E às vezes até mesmo no meio cristão. Na igreja, a irmã fala mal de mim, o irmão fala mal de... O alvo é Cristo. Vamos ter sapiência, sabedoria nesse sentido, para que o inimigo não tome a nossa coroa. Isso que vem sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nabote resistiu até o fim, para não perder a sua vinha. Nabote resistiu até o fim, até a morte. E que assim sejamos, pensando sempre no algo sublime, fazendo a mesma coisa que Estevão fez, sendo apedrejado, mas contemplando a glória do Senhor. Porque a sua mente, o seu pensamento estava ligado no trono da graça, não nas coisas daqui. Ele não estava pensando que ele estava sendo injustiçado. Ele não estava pensando que ele estava sendo, de alguma maneira, tratado como um inimigo, como até mesmo bandido.
ele estava agradecendo ao Senhor ou glorificando ao Senhor pelo fato de estar passando pelos vitupérios de Cristo, as aflições de Cristo, por estar padecendo, morrendo. É claro que esse contexto não cabe nos dias atuais, porque hoje em dia você ser um mártir não faz muito sentido. Isso até é uma exaltação, mas naquele tempo, por conta da igreja primitiva ser marginal, ser seita, a igreja do Senhor era seita. Os cristãos eram seita, porque o judaísmo era a maioria, e por isso que era perseguido. A partir aí de Constantino, que vai melhorando um pouco isso. E hoje nós temos uma liberdade religiosa em boa parte dos países do mundo, né? Ainda existe, claro, muitas perseguições, muitos cristãos sendo mortos em países que têm a teocracia como regime de governo, e aí a teocracia é do islamismo ou de qualquer outra religião e não a cristã, e aí impede então de se pregar o evangelho da paz, o evangelho de Cristo, do reino. Então pensamos, você possa ler esse versículo, eu diria até que todos os dias ter ele como cabeceira, aliás, ficar na cabeceira da sua cama, ou no bidê, enfim, para você ler, você meditar e pedir a Deus que dê sabedoria e entendimento nesse sentido. E a outra reflexão que eu queria fazer, até porque o tempo é curto, é com relação a uma máxima que eu ouvi recentemente, já faz algum tempo, mas eu acabei acompanhando agora, de um pastor, um tal de Júnior Trovão, se eu não me equivoco esse é o nome, que ele foi desafiado por um cristão ao dizer que ele até era uma bênção, um pregador muito abençoado por Deus. No entanto, o que ele fazia, os seus berros, os seus gritos, não era de cristão. E o Júnior Trovão refutou, contestou esse argumento do irmão, dizendo, olha, se Jesus falou que não era para falar nas praças ou em público e para orar em casa, no quarto secreto, eu fico muito mais com o Pai de Jesus do que Jesus. Porque o Pai de Jesus disse lá em Jeremias 33:3, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. E eu fiquei pensando, como que esse sujeito não compreende uma coisa tão simples? Que Jesus e Deus é a mesma coisa. Como que pode haver a diferença de Deus falar uma coisa e Jesus vir fazer outra? Se Jesus faz parte de Deus e vice-versa. O mesmo Deus que estava na vida de Jeremias, que usou seu espírito para falar com o povo, era o mesmo Deus que estava em carne e osso, o Verbo transformou em carne e osso Jesus. Aliás, o próprio Jesus estava quando, naquele momento que Jeremias profetizou para o povo, para dizer, clamar a mim. E ele cita essa citação pelo fato de que lá no aramaico, na tradução original do texto, né, da Tanar, do Velho Testamento, de Jeremias, diz que a palavra clamar, no sentido lá aramaico, é gritar. Então, ele estaria validado, ele teria a garantia, a permissão do Senhor para berrar, para fazer barulho. E eu vou meditar acerca disso, passando algumas passagens. Então, a primeira da tese do Júnior Trovão, que dá embasamento, digamos assim, ao berrar, ao gritar, ao espernear, ao quase estourar as caixas de som, colocar o microfone dentro da boca, quase engolir o microfone, né, e deixando os outros com problema de surdez, é a passagem lá de Joel, que diz o seguinte, Joel, capítulo 2, versículo 1 em diante, até tinha separado aqui, que fala acerca da trombeta, ou da buzina, que devemos então tocar exatamente a buzina. Ó. Joel 2:1, nós vamos ler mais alguns versículos. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Esse clamar pode ser gritar, ok. Essa é a
clássica que muitos argumentam a favor do berro. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas, de tristeza, de nuvens e de trevas espessas, densas, mais escuras, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, geração em geração. Enfim, aqui é uma profecia com relação à terrível carestia causada pela locusta e pela seca nos tempos do profeta Joel a Israel, e também serve para alguma interpretação escatológica da vinda de Cristo também. Veja, no primeiro versículo, no segundo do capítulo 2 de Joel, diz que é para tocar a trombeta, aliás, a buzina, e clamar em alta voz no monte da santidade e perturbar todos os moradores da terra. Aí vem as perguntas. Israel era nação de Deus ou nação de outros deuses? Israel era um estado laico ou um estado teocrático? Já explico o que é laico e teocrático. Israel era uma nação ou era uma igreja? É as três perguntas que tem que fazer. Primeiro, Israel era a nação eleita de Deus. Era um povo que não correspondia ao Israel que você pensa que é o país de Israel, mas várias outras cidades que faziam parte de Israel naquela época. Muito bem. E existiam outros povos, não existiu? Existiam. E esses outros povos serviam outros deuses. Serviu. Ok. A mensagem aqui é para quem? Que Joel está falando? É para Israel. Possivelmente para Sião. Enfim. Para lugares do território de Israel. Ok. Segundo, o Estado Israel é laico ou é teocrático? É teocrático. Ou seja, Deus no governo. Porque o rei, que representava como a figura de um presidente, se fosse numa democracia ou num Estado presidencialista, ele era tanto o governador da nação como o encaminhado de Deus para governar o seu povo na terra. Está respondido. Não era um Estado laico, sabe? Laico é que não tem nenhuma religião para comandar o governo. Ele corresponde a todos, aceitando a todas as possibilidades de religiões e pensamentos, enfim, filosofias, convicções. Muito bem. E a terceira pergunta: Israel era uma nação ou era uma igreja? Era nação, porque nem igreja se falava no Velho Testamento. Respondido isso, a mensagem aqui para perturbar, portanto, era para uma nação que tinha Deus, ou cujo Deus era o Senhor. Segundo ponto, a mensagem aqui é para a nação e não para a igreja, nação israelita. Terceiro ponto, a perturbação era para os próprios moradores daquela terra, não necessariamente para as de outras que não queriam saber do Evangelho. Aliás, não era o Evangelho, não queriam saber do Deus Jeová. Só iam ser perturbadas aquelas nações que viessem conflitar com Israel. Se elas ficassem lá num cantinho delas lá e não interrompesse o que Israel pretendia fazer, a nação, não tinha problema. Tanto é que quando as cidades, os reis e outras localidades que não serviam ao Deus verdadeiro aceitavam Israel, faziam alguma benesse, alguns benefícios para Israel, eles recebiam a bênção de Deus. Nós temos reis que ajudaram a construção, por exemplo, do templo de Salomão, o rei de Ciro, de Tirom, de outras localidades, até muito mais do Líbano e tal, que foram abençoados. Nós temos a
rameira, Raabe, que escondeu os servos de Deus e impediu deles serem mortos. Foi abençoada. Inclusive está na genealogia de Jesus. Então, para você ver que Deus dava sua bênção para aqueles que aceitassem os seus servos. Não é diferente do que acontece hoje. E essa mensagem é especificamente para o povo daquela época, naquele contexto de nação de Israel, de governo teocrático, onde o representante era um líder tanto governamental do povo como espiritual, ou uma das autoridades espirituais. Hoje Israel não cabe mais nesse contexto. Foi dominada por vários outros povos, foi levada cativo. Na época de Jesus era o Império Romano. Hoje, no cenário atual, tem o judaísmo, que segue o judaísmo. No entanto, não há tanta perseguição, parece que aceita-se outras religiões, porque inclusive a Igreja Católica lá está, igrejas evangélicas lá estão. Então eles aceitam fazer igrejas evangélicas ou católicas que pregam o cristianismo. Então não há possivelmente um regime teocrático, ou se há, pelo menos ele é mais liberal, aceitando outras denominações ou religiões. Então isso não serve para a igreja. Vão perturbar os moradores da terra. Por que não serve para a igreja? Porque a igreja nasce com Jesus. Aí o que Jesus vai falar? Jesus vai dizer, meus caros, que quando é para nós orar, nós entramos no nosso quartinho e que vamos orar lá para não se vangloriar. Quando, em São Mateus 6, ele fala exatamente isso, acerca da esmola, da oração, do jejum, para o homem não se vangloriar com isto. E quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem. Hipócritas são mentirosos, falsos, que querem se aparecer, querem ter vanglória, receber galardão dos homens. Pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas, nas igrejas dos judeus, e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então, aquele contexto de perturbar os moradores da terra não tem como se encaixar aqui em Jesus, porque Jesus está realmente combatendo isso quando ele diz: ele nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Você está lá perturbando, mas na realidade você quer só ser visto como uma autoridade de Deus, como alguém e tal. Não tem pecado em ir lá pregar. Mas existe o pecado da vanglória em ir lá pregar. E uma outra, tudo com ordem, tudo com decência e equilíbrio. O evangelho em Cristo não é por força nem por violência, tem o livre-arbítrio. Tá? Então esse contexto de perturbar soa até como uma coisa assim mundana, porque os mundanos é que perturbam a obra evangelista, o trabalhar do homem e da mulher de Deus. Nós não devemos perturbar. Tá? Nós perturbamos o inferno, perturbamos Satanás com a nossa santidade. Agora, as almas atribuladas, quando nós perturbamos, alguma coisa está tendo de falha em nós. Tá? Então Jesus está falando aqui: mas quando tu orares, entra no teu aposento, na tua casa, no teu quarto, fechando a porta, ora teu Pai que está em oculto, né? E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando não usei de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não adianta falar muito, porque o querer efetuar de Deus, quem trabalha na vida da pessoa é Deus, ou usando seu servo, ou trabalhando até mesmo para convencer através do seu espírito as pessoas ao arrependimento. Então o contexto de perturbação não se encaixa. Aí Jesus vai falar em outras oportunidades acerca disso, vai dizer que nós temos que ser humildes. Jesus vai falar que aos curados, que não é para eles ir lá dizer que ele curou, né? Tudo isso, porque atrapalha. O propagar o evangelho, pregar o evangelho não é assim. Pode ser com atitudes, não necessariamente com palavras, com berros. Aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, meus caros. Vamos lá. E aqui Paulo esclarece muito acerca disso. Aos Efésios 4, versículo 31, que diz o seguinte: olha só o que Paulo fala aos Efésios. Toda a marca
e gritaria. Então, igual aos Efésios 4:31 que diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. 4:32, gritaria. Você vai perturbar os moradores da terra? Não é com gritaria, não é com barulho? É a pergunta. Você não vai perturbar eles com barulho, com gritaria? Aí você vai lá em aos Colossenses 3:8 que diz: mas agora desposai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vós despistes do velho homem com os seus feios. Inclusive, se nós formos lá na obra obras da carne, que conflitem, ou há um conflito com o fruto do Espírito, vai falar mais ou menos acerca de gritarias, né? Que podem ser encaixadas como lá em dissensões, em pelejas, porque quando você grita, dá a entender que você está brigando, dá a entender que você está sendo arrogante, soberbo, está querendo ganhar no grito. O evangelho não se ganha no grito. Então esse reteteté, tá? Esse movimento neopentecostal do barulho, engolir o microfone e deixar os outros surdos, não é de Deus, porque para tirar a gritaria no meio de vós, nós já ressuscitamos como Cristo ressuscitou, é necessário fazermos diferente, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E ali aquele contexto de perturbar não se encaixa, meus caros. Estava vendo um vídeo, o sujeito estava pregando, a criança estava com a mão no ouvido, de 2 anos de idade, no colo da irmã, porque ela estava sentindo, ela estava na frente do pregador, estava sentindo algum problema com a poluição sonora. Isso faz mal para os nossos tímpanos. Jesus não pregava com microfone. Meu filho, dizendo aqui com todo amor os pregadores, você quer pregar o evangelho? Pregue sem gritaria. Se você quer gritar, tire o microfone. Pelo menos faça isso. Se você quer gritar, você acha que o Espírito Santo está naquela barulheira toda? Tire o microfone, porque vai dar muito mais barulho. Jesus pregava esse microfone sem gritaria. A não ser quando era um debate acirrado, um discurso, e um conflitava um do lado. Mas quando você está pregando, você não tem conflito, porque todos estão prestando atenção em ti. Você está pregando aqui. Não precisa de gritaria. O evangelho não é isso. Isso foi criado pelos homens, para convencer outros homens a vir para a sua igrejinha, dar o seu dinheirinho e se enriquecer. Pensamos nesse sentido. Eu não estou sendo contra irmãos que são santificados, que o Espírito Santo opera, às vezes até de uma maneira um pouco diferente, mas eu não posso concordar com essas gritarias à luz do Evangelho, muito menos com piruetas, roda de peão, tá? Dizendo que é no Espírito, dança no Espírito, dizendo que Jesus está operando, o cara plantando uma bananeira e falando em línguas estranhas. Que evangelho é este? Que evangelho insano é esse? Agora eu estava escutando, faz pouco tempo, um cantor muito famoso aí, gospel, cantando hospício, querendo dizer que os cristãos são loucos e bem-vindo ao hospício. O evangelho é lugar de hospício. É o fim de tudo, né? Eu morro e não vejo tudo, como diz o ditado. Meus caros, o evangelho não é hospício. O evangelho é que nem um hospital, serve para curar os enfermos. Jesus não disse: eu vim chamar os loucos, eu vim pregar no hospício ou fazer um hospício. Ele disse: eu vim para os que são feridos. Eu vim para os que estão feridos, para que alcance a cura. Porque aqueles que estão são não precisam. Ah, mas Paulo fala lá que a loucura da cruz, aliás, que a mensagem da cruz é a loucura para os ímpios, que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Por isso mesmo, a loucura de Deus não se compara com a loucura dos homens. E você dizer que o evangelho é lugar de hospício, que a igreja é o hospício,
você está indo pela loucura dos homens, não de Deus, porque de modo algum Deus quis falar isso por intermédio do apóstolo Paulo, dizer que o evangelho é lugar de hospício de louco. É o lugar de hospício de louco para aquelas que têm patologia, psicopatologia, doença mental, tá? Ou que estão atribulados pelo demônio. Eu não quero dizer que quem tem a doença mental é ou está sendo possuído pelo demônio. Pode ser, no entanto não quer dizer, porque tem pessoas que naturalmente, biologicamente, nascem assim, até herdado, existe aí a hereditariedade de uma patologia que a pessoa tem. E a permissão de Deus é mistério. Os hipócritas disseram, olha, o cego está cego é por conta dos seus próprios pecados. Jesus disse, não, é para manifestar a minha glória. Tudo tem um motivo. E a pessoa não tem culpa que ela está naquele estado que se encontra. Porque tem pessoas que nascem doentes mentalmente. Outras adquirem a doença com o passar do tempo por alguns traumas. E por aí existem outras possibilidades. Então nós temos que ser sábios, examinar tudo e reter o bem, para que nós não sejamos feitos de bobos e que nós não venhamos ser taxados de pessoas que não têm sabedoria. Porque isso é falta de sabedoria, tem que procurar, examinar as coisas. Vamos pagar mico. Tá? Então, o evangelho não tem nada de hospício. O evangelho é hospital, para curar o cara, para curar a pessoa, para curar o irmão, a irmã, ou a pessoa que está vindo. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não tem nada disso. Vem aqui os loucos, que eu vou curar os loucos. Não, se faz louco pelo evangelho no sentido inverso da loucura humana. Porque aquele que está na loucura humana ou que está na carne, ele acha que é loucura aqueles que estão no espírito, porque crucifica a sua carne, não faz as coisas dessa vida. Por exemplo, o sujeito vai dizer assim, você não curta a vida, olha, nós temos que fazer aqui agora, depois de morte, não dá mais para fazer mais nada, e ninguém tem certeza que tem vida após morte, então vamos aproveitar, vamos nos esbaldar. Aí o sujeito que não faz isso, para esse cara é louco. Essa é a loucura. Agora, quer dizer, não, nós somos loucos de Jesus, nós vamos pular, vamos lá, vamos aí, vamos pirutear aí, fazer piruetas, né? Vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso aí é insanidade. Isso é doutrina de homens, inclusive pode ser até doutrina de demônios para enganar, fingindo ser de Deus e não é. Tomar muito cuidado com esses cantores gospel aí, ó, que querem trazer coisas do mundo, colocando com Deus, fazendo mistureba. No evangelho não existe mistureba. Água e óleo não se misturam. Elas vivem separadas. A luz das trevas também. Que Deus os abençoe e faça nos refletir acerca tanto de pensar bem, como com relação à barulheira que não é de Deus. Você está dando mau testemunho. Quantos católicos ou até pessoas que não são crentes, ou que lê a Bíblia, tem um pouquinho de noção, fico pensando, puxa vida, para que essa gritaria? Aquilo denota até mais loucura. Porque se você for analisar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o som que veio foi dos céus, impetuoso como o vento, enfim. Não foi as pessoas que fizeram som, ruídos. E depois, quando elas receberam o Espírito Santo, não há nenhum relato ali que elas saíram fora de si. E ainda uma terceira reflexão, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Se ele quer parar, ele para. Tudo tem limites. Não, porque o povo no mundo fica até altas horas fazendo baderna. Por que nós não podemos ficar? Ora, existem leis. E nós temos que obedecer à lei do silêncio. Tá? E, inclusive é uma contravenção. A Bíblia diz para nós dar bom testemunho, ser diferente. E as leis foram dadas por Deus, porque Deus deixou as autoridades para nós obedecer a elas. Claro, e quando é uma autoridade que é tirânica, a gente não pode obedecer, mas pagamos com a vida, não é verdade? Agora, nesse caso, nós estamos sendo errados, porque estamos desobedecendo uma lei. Já está dando o direito de nós nos manifestar. E é para todos. Porque o povo mundano lá faz algazarra e ninguém faz nada. Não, porque não teve ninguém para dedar. Se alguém for lá dedar, dizer que ele está errado, chamar a polícia, está fazendo barulho,
E pode ser qualquer hora do dia ali. Muitos pensam que é só 10 horas da noite. Não, é qualquer hora do dia. Se tiver idosos, se tiver pessoas necessitadas e escutando aquele ruído, é para chamar a polícia, punição sonora, punição, contravenção. E eles vão ter que parar com aquele barulho. Então, se eles têm que parar com aquele barulho, a igreja também tem que parar. Porque tudo há limite. Se para eles tem lei, e nós somos também não só cidadãos do céu, mas cidadãos da terra, nós temos que obedecer. E se nós desobedecemos, nós não temos Deus. Pensamos nesse sentido. Que Deus os abençoe.